Você já parou para pensar que a comparação pode estar te destruindo aos poucos? Então, se eu te disser que a resposta para esse problema está na Bíblia. Pois é, se você quiser aprender o que fazer para não se comparar mais com os outros, quero que você fique comigo então até o final do vídeo, que eu vou te mostrar 5 passos que eu uso também para minha vida pessoal, para te dar um caminho, né, uma luz para destruir esse hábito que é a sua destruição, tá legal? Então, antes da gente continuar, dá aquela ajuda pro canal, né, pra gente crescer, mandar essa mensagem para mais pessoas, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like. No final, compartilha com aquela pessoa que vive nessa pilha, né, de se comparar com os outros, que tá sofrendo com isso, fechado? Então, pessoal, meu nome é Thiago, tá? Eu não sou pastor, só sou uma pessoa normal que está trazendo uma palavra, um ensinamento bíblico aqui para você, né, que eu mesmo uso na minha vida para ser uma pessoa melhor e andar mais leve, mais gratificante, tá bom? Então, eu queria começar com você a construir, né, esse raciocínio para a gente chegar nos 5 passos lá na frente mais estruturado, tá bom? Então, é muito importante, né, que você, nesse momento, preste atenção para você entender melhor e conseguir acompanhar o raciocínio e o que eu vou querer dizer lá no final para você, beleza? Então, assim, a gente hoje vive numa era de comparação muito forte, não é? Principalmente com as redes sociais, né? Tá na nossa mão aqui 24 horas através do celular e até mesmo no trabalho, né? Que a gente é muito incentivado a competir, a ser melhor, a disputar por uma vaga, né? Só que é o seguinte, o problema é que a gente costuma pegar a régua do outro, né, para medir o nosso próprio valor. Por exemplo, vou melhorar aqui. Sabe aquele dia que a gente abre o LinkedIn, por exemplo, e aí tem um colega de trabalho que está se vangloriando de uma promoção, ou então até mesmo no Instagram, quando você vê alguém postando uma foto de uma viagem legal com a família, né, ostentando ali um carro novo, enquanto você está aí duro, sem dinheiro, para fazer nada? Não dá aquela sensação de, pô, tô ficando para trás, minha vida não anda, não consigo evoluir, né? Nada da minha vida funciona. Então isso aí, pessoal, é um processo, né, que tem um nome, que é a comparação. É um processo destrutivo, tá? A comparação pode ser muito perigosa, né, e te levar para lugares que abrem brecha para o inimigo entrar na sua vida, tá? Então, irmão, você tá comigo? Eu quero que você preste atenção aqui, que eu vou ler uma passagem que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, né, que é assim, ó, abre aspas. Nós não temos a coragem de nos classificar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles usam a si mesmos como medida e se comparam consigo mesmos, eles demonstram que não têm o entendimento, tá? Fecha aspas. Aqui o Paulo está falando do quê? Da arrogância das pessoas, da presunção delas, né? Falta de humildade e tudo. Que naquela época, essas pessoas que tinham uma patente alta, né, na sociedade, que era da elite, elas se vangloriavam, né? Elas se apresentavam de forma grandiosa, tudo por conta do poder que tinham, né? Então imagina só você ficar se medindo, né? Ficar se comparando com esse tipo de pessoa. Né? Você usar esse tipo de pessoa como régua para se comparar com você mesmo. Entende? Você está se comparando com pessoas que se auto-vangloriam, pessoas orgulhosas, pessoas que, né, não é uma boa comparação, mas muitas vezes a gente faz isso. A gente faz porque a gente quer estar no lugar daquela pessoa. A gente quer o que ela tem. Entende? Só que fazendo isso, você está sendo insensato, você está sendo bobo nesse quesito. Por exemplo, vou melhorar aqui. Ó. Imagina quando se você estivesse correndo uma maratona, tá? E correndo a maratona ali o tempo inteiro você está olhando para o lado, tentando ver onde que está o seu adversário, se ele vai te passar, se não vai, tá? Só que o problema aqui é que quando você faz isso, você deixa de olhar para frente, né? E a chance de você tropeçar e cair é gigante e se machucar, não é? Porque você está cometendo um baita erro aqui, né? Você está deixando de olhar o seu próprio caminho, você está deixando de olhar para frente enquanto você está correndo, não é? Então aí você pode estar pensando assim, tá bom, Thiago, mas e se eu não me comparar com ninguém, como é que eu vou saber se eu estou melhorando? Não é mesmo? Então como que eu vou ter ambição para crescer na minha carreira, na minha vida?
né? E a resposta aqui é simples, pessoal. A Bíblia, ela não fala para você se acomodar ou não ter ambição nenhuma de vida. Muito pelo contrário, tá? A prosperidade, ela é bíblica, mas ela tá te dando aqui uma régua diferente, né? Uma régua mais justa, uma régua que é a sua própria régua de comparação, né? Então ela tá tirando seu foco do outro para você se comparar com você mesmo, tá? E para você entender isso, é extremamente importante que você perceba o que Deus fala através de Paulo lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 4, tá? Depois procura aí, eu vou deixar as passagens bíblicas aqui na descrição para vocês consultarem, mas Paulo fala assim, ó, abre aspas, que cada um examine, né, a sua própria conduta. Se você tiver algo de que se orgulhar, que seja em relação a si mesmo, e não em comparação com outra pessoa. Você percebe como isso é poderoso, pessoal? A única comparação que é válida, que Deus indica você fazer, é com o seu eu de ontem, né? Com o seu eu do passado. Ou seja, você tem que se comparar com você mesmo. Por exemplo, você aprendeu algo novo hoje? Você foi um profissional mais paciente do que na semana passada? Você conseguiu se organizar melhor no seu tempo? Se organizou melhor financeiramente do que o mês passado? A pergunta, ela não pode ser mais agora, por que ele e não eu? Essa pergunta já era, agora você tem que se perguntar o quê? O que eu posso fazer hoje para me desenvolver para minha próxima oportunidade amanhã? O foco muda de fora para dentro, entende? Então, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Essa mania de se comparar, ela nasce em lugares perigosos, entende? Que são lugares de vaidade, de ganância, né? Inveja, ego. Então, assim, todos esses lugares, pessoal, abrem brecha para o inimigo atuar na sua vida. E sabe como ele faz isso? Ele vai trazer para você sentimento de destruição, né? Que é ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tá? E várias outras coisas. Por quê? Porque a gente quer o que o outro tem, não é porque a gente precisa, né, do que o outro tem. A gente é mais para inflar nosso ego, né? Nosso ego tem que ser validado. A gente precisa estar melhor que o outro, se sentir superior, entende? Essa é a nossa vida, só que isso aí é um poço sem fundo, porque sempre vai ter alguém melhor que você, cara. Pensa comigo, sempre vai ter alguém com um carro melhor, sempre vai ter alguém com um cargo melhor que o seu, sempre vai ter alguém com mais seguidores que você, enfim, sempre vai ter alguém melhor. E também vai ter gente pior que você, que vai olhar pra você e vai sentir esse sentimento ruim que você sente hoje pelos outros. Entende? Mas a Bíblia, ela diz o seguinte, que Deus, ele te fez único, tá? Ele te vê como um ser individual, com seus dons, seus talentos, seu propósito, né? Então, quando você entende isso, você para, né, de olhar o que o colega está fazendo do lado, tá? E você vai começar a se preocupar mais com o que você está fazendo, com seus objetivos de vida, né? E, enfim. Então, assim, eu achei que ficou legal até agora, né, esse corpo que a gente desenvolveu para chegar nos 5 passos, tá? E eu quero falar para você agora esses 5 passos, como você vai fazer para destruir, né, esse hábito. E se você entendeu tudo que eu falei até agora, você já sabe que tem que trocar, né, a régua da comparação pelos outros, é claro, pela sua própria régua. Beleza? Aqui ficou claro, certo? Se não ficou claro, deixa nos comentários aí. Mas se você está pensando, o que é minha própria régua? Está com dúvida disso? Então, eu quero dizer que a sua régua é o seu propósito. Tá? Então, assim, pensa num propósito. Se você não tem ainda, comece a pensar sobre isso. E o que é propósito, né? Propósito é um objetivo de vida que você tem, né? E tem que ser um objetivo de vida muito forte. É aquele que vai te fazer sair da cama, sabe, de manhã para trabalhar nos dias ruins que você tiver. Quando você estiver doente, estiver desmotivado, você vai lembrar daquele propósito que você tem e você vai falar, não, preciso ir trabalhar, preciso ir para a luta, porque cada vez que eu vou lutar, eu estou mais perto do meu propósito, tá? Então, você vai usar o seu propósito para comparação com você mesmo, tá? E eu vou te ensinar isso agora, tá? A próxima vez que você se comparar,
contra a pessoa, eu quero que você siga esses passos aqui, que é o que eu faço na minha vida, tá? E é muito útil naquele momento que você começa a se comparar, a entrar naqueles lugares obscuros, e aí você faz isso aqui que eu vou te falar agora, que vai ser muito útil na sua vida, tá bom? Vai tirar desse buraco que você tá, meu amigo. Então, o primeiro passo que eu queria falar para vocês é lista de ações. Tá? Você vai fazer uma lista de coisas que vão te aproximar, de ações que vão te aproximar do seu maior objetivo, do seu propósito de vida. Beleza? Então, assim, você vai pensar, o que eu preciso fazer, né, para chegar no meu objetivo, no meu propósito. Legal? E vai listar tudo lá. Então, assim, no meu caso, né, eu tenho, meu propósito de vida é ter um filho com a minha esposa, né, a gente mudar de casa, a gente mora num apartamento pequeno, mas a gente quer mudar para o interior. Para quê? Para as crianças crescerem, né, brincando, de repente numa piscina, num condomínio fechado que elas podem brincar na rua, sabe? Que é mais tranquilo, sem perigo, né? Então, esse é o meu propósito. O que eu tenho que fazer para chegar nele? Eu preciso me organizar financeiramente, né? Porque essa casa vai custar dinheiro. Eu preciso entender como é que cuida de uma criança, certo? Saber o que eu preciso fazer para ajudar minha esposa no pós-parto ali, que o bebê voltar para casa conosco. Então, assim, eu tô te dizendo aqui o que veio na cabeça agora, mas o básico, né, você tem que fazer, você tem que listar essas ações, né? E por quê? Porque essas ações vão te aproximar do objetivo, tá? E aí vai para o passo 2. Aí o passo 2 é examine a si mesmo, tá? E o que é isso? Você vai pegar a sua lista de ações, tá? Uma coisa linkar na outra. E vai se perguntar todos os dias, assim, o que eu fiz hoje para me aproximar do meu objetivo, do meu propósito? Quais ações dessas que eu já listei que eu fiz hoje para me aproximar? Então, percebe? Tudo isso tira seu foco de se comparar com um amiguinho, de se comparar com o colega, entende? Tudo isso vai botar o foco em você, cara. E isso é extremamente importante, uma virada de chave muito grande na nossa vida. Foi pra mim e eu tenho certeza que vai ser pra você também, tá? E aí você começa a se examinar, porque aí o terceiro passo é muito mais, digo assim, clichê, né? Realmente, o terceiro passo é seja grato, tá? E você pode falar pra mim, pô, mas isso é muito clichê, é gratidão, gratiluz, né? Que o pessoal fala, mas não é a realidade, tá? Por quê? Porque quando você é grato pelo que você tem, né, você não fica com inveja do outro, né, você fica feliz pelo outro. Né? A gratidão, pega essa frase, pessoal, a gratidão, ela é a maior inimiga da inveja. Então a gratidão, ela é a maior inimiga da inveja. Ela vai te ajudar a destruir a inveja. E lembra que a inveja é um daqueles lugares que nasce a comparação. É um daqueles lugares que vai trazer para você sentimentos de destruição. Então, você ser grato, você já elimina a inveja. Porque a inveja é um dos principais motivos de comparação. Certo? Tô errado? É isso, pessoal. Então, como terceiro passo, seja grato. Né? E o quarto passo é você se lembrar todos os dias da sua própria identidade. Então, lembra que eu falei que Deus te fez um ser único, tá? E você quer provar isso? Procura aí no Google sobre impressão digital, tá? Cada ser humano tem uma impressão digital diferente. Não existe um ser humano com a mesma impressão digital sua, tá? Ou a minha. Não existe. Isso prova que cada ser é um ser único. Então, como você é um ser único, você tem um caminho, né, para trilhar. Um caminho que ninguém mais pode trilhar. Tá? E eu vou te dizer por quê. Você é uma pessoa que estudou numa escola diferente da minha. Você tem amigos diferentes do meu. Você tem família diferente da minha. Morou numa cidade... Então, assim, são vários, percebe? São várias vertentes aí, várias coisas que te fazem diferente de mim. Então, não tem como eu comparar a minha jornada com a sua e nem você com a minha. Entende? Uma vez que você entende isso, né, você começa a ter mais sabedoria, né, de não ficar se comparando com o outro, que não adianta. É uma batalha perdida.
E aí, falando em batalha, eu queria passar para o quinto passo, tá? Que é escolha suas batalhas. Tá? E escolher suas batalhas, né, tem muito a ver com a comparação. Você saber, por exemplo, se você está se desgastando com a coisa correta. Imagina só, você está entrando numa batalha, quando você está se comparando, uma batalha que você não vai ganhar. É uma batalha perdida. O máximo que vai acontecer ali é você acabar saindo ferido, né, com o psicológico abalado, capenga, não é? Então você precisa escolher bem suas batalhas. Isso, eu sei que isso é muito difícil. Eu mesmo tenho dificuldade. Tá? Por mais que eu saiba disso, todos os dias eu preciso voltar pra mim assim e falar, pô, eu preciso escolher minhas batalhas melhor. Aquilo que eu fiz não foi legal porque eu escolhi a batalha errada. Por exemplo, vamos colocar aqui fazer uma relação com o seu trabalho. No seu trabalho, não tem ali atividades que você precisa fazer, só que você acha um saco, você acha chato. Eu também tenho isso. Eu odeio mexer com planilha. Eu não gosto muito de fazer coisas muito administrativas no meu trabalho, sabe? E só que assim, eu vou brigar por isso, né? Eu vou entrar num conflito, falar não, eu não quero fazer essas planilhas. Não, eu vou fazer, né? E aí, eu queria deixar um vídeo aqui pra você, tá? Se você tem essa dificuldade em escolher batalhas, eu gravei o primeiro vídeo do canal sobre isso, sobre uma frase, né, que Jesus falou lá para os escribas, fariseus, né, que eram os caras que batiam de frente com ele, e ele ensinou ali para os caras em como escolher suas batalhas, tá? E é muito bacana esse vídeo. Se você assistir e gostar, deixa lá seu like também, compartilha e depois você me diz se foi legal ou não, tá bom? Não leve em consideração a produção, porque é o primeiro vídeo, então não tá tão legal, mas eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, tá bom? E aí é o seguinte, quando você para, né, de gastar energia com a coisa errada, quando você escolhe bem suas batalhas, aí você vai focar em olhar para frente, né, para o caminho que Deus preparou para você. E você pode ter certeza, meu irmão, que o caminho que Deus te preparou é muito mais leve, muito mais gratificante, tá legal? Então, se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários uma situação que você se comparou e isso acabou te atrapalhando e como que você vai tentar agora, né, aplicar essa mudança para sua vida, beleza? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.